Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 5 e para mim é um prazer muito grande, uma satisfação enorme estar aqui semanalmente, juntamente com cada um de vocês. E para você que está aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça para continuarmos com este ministério tão maravilhoso que é o Ministério do Ensino. E também sou muito grata a Deus porque tenho contribuído com algumas pessoas. É claro que nós não contribuímos com todas as pessoas, mas sou grata por contribuir com algumas pessoas. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de escola bíblica dominical. Sou da cidade de Curvelo, muitas pessoas perguntam de que local eu sou de Curvelo, Minas Gerais, e tenho como pastor-presidente pastor Zacarias Ferreira, um grande homem de Deus. E hoje na lição de número 5 nós vamos falar sobre o casamento é para sempre. Está em Mateus, o texto que nós vamos tomar por base para aprendermos sobre isso. Ainda estamos no Sermão do Monte, falaremos em todo o Sermão do Monte durante todo esse trimestre, do capítulo 5 ao capítulo 7. Então hoje os versículos tomados por base ainda está no capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Espero que você esteja lendo a Bíblia. Assim você vai aprendendo muito mais da palavra de Deus. E eu vou deixar uma tag aqui para você que deseja receber esse comentário em PDF, avisando que ele é exatamente igual eu leciono aqui para os irmãos. Se você quiser também adquirir o PDF trimestral, vou deixar aqui uma tag para você saber como entrar em contato comigo, como adquirir este PDF trimestral ou então PDF único. Agora, é uma discussão antiga a respeito do casamento, uma discussão acirrada entre todos os grupos religiosos e não religiosos a respeito do casamento. É um assunto polêmico, não o casamento, mas sim o adultério e o divórcio. A pergunta que fica para nós é: posso ou não divorciar? O cristão pode divorciar-se e casar novamente? Por que Moisés fez a concessão do divórcio? Qual era o objetivo intrínseco nesta concessão? Por que os fariseus apertaram Jesus com este assunto tão polêmico? Nós encontramos por várias vezes Jesus falando sobre este assunto. Uma é aqui no Sermão do Monte, que ele traz. Jesus sabia que isso era uma discussão muito grande sobre isso, então ele coloca ponto final neste assunto e intensifica muito mais a respeito do adultério e também do divórcio. E é sobre este assunto que nós trataremos a seguir. Então fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender e reaprender bastante a respeito deste assunto. Nós encontramos este ensinamento por toda a Bíblia Sagrada, por ele ser vital para as nossas vidas e também para a sociedade que nós estamos inseridos. Com um olhar clínico e espiritual, nós podemos perceber a mão protetora de Deus em relação à mulher e também a preservação da família. Desde Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo também fala muito nas suas cartas a respeito do matrimônio. A palavra de Deus acende uma lâmpada para este assunto. No Sermão do Monte, Jesus ele traz aos ouvintes os princípios éticos e morais do reino de Deus. E depois de tratar o 6º mandamento, abre aspas, não matarás, ele passa a tratar do adultério e do divórcio. Um assunto que precisa ser ensinado incansavelmente por nossos líderes religiosos, pois infelizmente o crescente número de divórcios entre cristãos é realmente preocupante. A estatística
do divórcio no Brasil, ela é alarmante. Somente em 2021 foram mais de 80 mil divórcios no Brasil. O aumento foi atribuído à pandemia e o número não é maior devido àqueles que apenas se separam de casa ou moram na mesma casa, separados de quartos, ou porque não conseguem se desvencilhar de uma união antiga. O pior de tudo, o divórcio entre cristãos cresce ao ano, em média, 8%. Onde está a falha? Né? Onde nós estamos errando? Jesus, então, aqui no Sermão do Monte, ele coloca o casamento no devido lugar, como foi designado por Deus em Gênesis. A monogamia e a indissolubilidade do casamento, e o resultado desta união é que a partir deste ato eles seriam uma só carne e não um só espírito, pois a morte é a única condição de desfazer uma união feita por Deus, e visto que no céu não se casam e não se dão em casamento, porque o nosso espírito, ele é eterno, né? Se não fosse assim, se fosse uma união espiritual, o casamento teria validade também na eternidade. Jesus ensina que tudo começa no coração, por isso nós devemos guardar nosso coração, manter a pureza no casamento, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Não é porque se é casado, pode-se fazer o que quiser entre quatro paredes. Pornografia de todas as espécies, elas devem ser evitadas também no matrimônio. Devemos manter o nosso lar de conformidade com a palavra de Deus, com o que Jesus ensinou. Nós não podemos ter uma moral dupla. O que fazemos ser diferente do que realmente sentimos ou que vivemos no nosso interior. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a condenação do adultério. Ele foi condenado na Bíblia Sagrada. Ele faz parte dos 10 mandamentos. Então, primeiro ponto, definição de adultério. O que significa realmente adultério? Nós precisamos separar adultério de fornicação. Fornicação é relação sexual entre pessoas solteiras, e o adultério é relação sexual envolvendo uma pessoa casada. Então, do latim, adulterium, e do grego, moicheu. Literalmente, é dormir em cama alheia. É manter relações sexuais com uma pessoa que não seja o seu cônjuge. Entre os hebreus, o adultério equivalia ao rompimento de uma aliança avalizada por Deus e também abençoada por Deus. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Este era o problema dos sacerdotes do Antigo Testamento. A adoração a ídolos, né, que é chamada de idolatria, praticada por Israel diversas vezes, era considerado adultério espiritual. O mesmo relacionamento que Deus tinha com Israel no passado é o mesmo relacionamento que Cristo tem com a igreja da atualidade. Nas culturas pagãs, o adultério ele era perdoado, principalmente por parte dos homens. Somente se ele prostituísse com mulher de outro ou com uma virgem noiva, eles eram punidos. Mas no Antigo e no Novo Testamento, ele é estritamente proibido. Jesus estendeu a culpa do adultério da mesma forma que ele fez com os demais pecados.
ele intensificou o adultério, da mesma forma que ele fez com os outros pecados. Os discípulos de Jesus, ao ouvir as leis a respeito do casamento e da indissolubilidade do mesmo, eles responderam a Jesus, abre aspas, se esta é a condição do homem em relação à mulher, melhor é não casar. Deus, ele blindou o casamento por meio das prescrições da lei. Não adulterarás. O que se colimava, ou que se visava com esta lei era a preservação do casamento. Era a pureza do leito, a família, a célula máter da sociedade. O que quer dizer isso? Ela é a origem de tudo e é dela que surgem outras famílias. Esse mandamento não adulterarás, ele é um dique que preserva a fidelidade conjugal. Mesmo com este mandamento, o adultério ele é grande entre os casais e, infelizmente, entre os cristãos. É escândalo atrás de escândalo nas redes sociais. Não é um pecado considerado acidente de percurso, mas um pecado que ele é gerado no coração e consumado com o corpo físico. A lascívia, desejo e a lascívia como prática, Jesus não estava dizendo que eles eram iguais, mas eles são equivalentes em termos espirituais. Então, se você adultera aqui no coração, é claro que não é tão terrível quanto você adulterar fisicamente, mas o pecado é o mesmo. É claro que o adultério real, ele seja muito pior do que as fantasias sensuais que as pessoas possam ter. Porém, este pecado, este desejo interior, ele leva ao pecado proibido, porque a pessoa vai alimentando essa lascívia, dentro do seu coração, até que ela coloca em prática. Não podemos encorajar a nossa imaginação. Este pensamento, ele deve ser combatido rapidamente. Devemos erradicá-lo de uma vez por todas do nosso coração. No ponto 2, a posição de Jesus quanto ao adultério. Ele foi favorável? Não foi? Permitiu? Não permitiu? Intensificou? Não intensificou? Para Jesus, o princípio do adultério está no coração. É o que ele diz. Um olhar cobiçoso. Não é um olhar de relance, pois admirar a beleza das pessoas não é pecado, mas o olhar fixo que provoca o desejo sexual. Olhar uma vez não é pecado, porém olhar outra vez e fixar o seu olhar, aí sim é pecado. Ele gera desejo sexual. Na lei, era permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Porém, teria de lhe dar carta de divórcio. Mas isso não era fácil, ele dar essa carta de divórcio para sua esposa. Pois, primeiro, ele teria que encontrar um escriba para que lhe fizesse aquela carta, e ela então estaria livre para um novo casamento. A mulher, ela não podia pedir divórcio, mas o homem sim poderia. E toda essa dificuldade dada por Moisés é para que neste período, talvez o casal se arrependesse e se reconciliasse. E também a mulher se casasse com outro homem, e se ela ficasse viúva, ou se ela recebesse uma carta de divórcio deste segundo marido, ela ficava impedida de voltar ao primeiro marido. Então eles pensavam bastante antes de se divorciarem. Então ela não podia voltar para o primeiro marido. Então isso era tudo impedimento, forçando para que as pessoas não divorciassem. Jesus, porém, intensificou este mandamento, e a única exceção para o divórcio seria o adultério. Somente é possível se homens e mulheres
manterem seus pensamentos puros, tanto dentro como fora do casamento. E o que nós já falamos, que o pecado entre solteiros é fornicação. Então, a pessoa só evita, o adultério se eles manterem os pensamentos puros, manter a pureza do pensamento, tanto dentro como fora do casamento. No ponto 3, os males do adultério. O que ele traz de consequência para essa família, para este casal? Ele sempre é prejudicial. O casamento nunca será o mesmo e ainda pesa sobre o adúltero as consequências decorrentes do seu pecado. Tudo que o homem plantar, ele vai semear. Então, todos sofrem. Os filhos, o cônjuge traído, a igreja, a família. A nuvem da desconfiança nunca mais sairá de entre o casal. A vida, ela não será a mesma. Consequências emocionais, feridas, rancor e o pior de tudo, queda espiritual. Hoje, muitos homens e mulheres de Deus foram enredados por este pecado e querem simplesmente continuar seu ministério como se este pecado não fosse tão danoso como ele é. Alguns, por medo de não ferir ou de magoar seu cônjuge ou pecar contra Deus, não fazem, mas tem esse pecado, dentro do seu coração. Mas não fazem apenas com medo de perder o seu ministério, porque vivem e dependem dele, do seu ministério, do que ele faz. Quantas mulheres são traídas e são constrangidas a continuar neste casamento, porque o seu marido é um pregador ou é um pastor de igreja e ele não quer perder o seu ministério, não quer perder a imagem que as pessoas têm dele. Muitas delas, infelizmente, se afundam em amargura porque não podem se desvencilhar deste casamento. O adultério, ele deve ser evitado de toda maneira. Ele traz prejuízos enormes à família e ele fere a santidade de Deus. O escritor aos Hebreus escreveu que bem-aventurado é o leito sem mácula. É melhor perdoar o adultério? Sim, é melhor. Mas não é fácil. Não é um caminho fácil. Mas também não é impossível. No tópico 2, o que rege o coração regerá o corpo. O que deixamos governar nosso coração é o que rege a nossa vida. No ponto 1, o que procede do coração. Em Provérbios está escrito que de tudo o que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, pois dele procede os homicídios, os adultérios, a imoralidade, os maus pensamentos, os roubos, as imoralidades sexuais e tantas outras obras da carne. E o que vem de dentro do homem é o que o torna impuro, disse Jesus. Não podemos satisfazer os desejos da carne. O que interrompe a nossa comunhão com Deus é o pecado e não as regras externas neles. O lavar do copo, dos copos, dos pratos, o lavar das mãos para almoçar, para eles isso contaminava o homem. Jesus disse, olha, não são essas regras externas que contaminam, mas é o que sai de dentro do nosso coração, é que sai de dentro do homem, é que o contamina. Precisamos ter um coração transformado. A lei de Deus escrita em nosso coração, gravada em nossa mente. Ela deve habitar dentro de nós. No ponto 2, o homem é o que pensa. Se ele tem a mente de Cristo, suas obras serão boas. O homem, ele não pode ser produto do meio em que ele vive, mas ele deve viver de acordo com a palavra
de Deus. Todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Todo mundo está caindo, eu também posso cair, né, em pecado. Não, nós não podemos ser produto deste meio em que nós estamos inseridos. Mas nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus, com a fé que temos em Cristo. E aí sim, então, teremos uma vida transformada pela palavra de Deus. A nossa conduta, ela é de acordo com aquilo que nós pensamos. E isto alimentamos diariamente. Um homem ou mulher que vive acessando páginas pornográficas, filmes, revistas, é claro que ele começará a desejar outras mulheres. Isto é, ele vai cobiçar outros relacionamentos extraconjugal. Este mandamento, não adulterarás, ele está ligado com o 10º mandamento de não cobiçar. Então, o adultério, ele é cobiça, né? O homem ele começa a cobiçar, a desejar outros relacionamentos extraconjugal. E isso não vai demorar até que se concretize. Não se deixe enganar. Tudo que o homem semear, isto ele colherá. Ele semeou cobiça, ele colherá adultério. Nós somos enganados pelos nossos próprios desejos, que sendo consumados, eles geram a morte. Diz um ditado que o homem, ele é seduzido pelo que ele vê, e a mulher pelo que ela ouve. Se já sabemos disso, devemos cortar o mal pela raiz. Davi, ele foi tentado pela ociosidade e pelos olhos. Desejou aquela mulher, a cobiçou. Mesmo depois que ele ficou sabendo que aquela mulher era casada com um dos homens mais importantes do seu exército, Urias, e filha também de um dos homens mais importantes do seu exército, Eliã, ele não conseguiu retroceder. O pecado já havia sido gerado dentro do coração dele. O que rege nosso coração é isso que evidenciará no nosso viver diário, no nosso comportamento, a nossa conduta. Ninguém está isento de tentações, nem jovens, nem velhos, nem mulheres, nem homens, nem cristãos, nem não cristãos. Todos nós estamos sujeitos à tentação. Não tem essa história de que alguém está velho demais para ceder às tentações. Hoje a gente vê nas nossas reportagens diversos, né, escândalos de pessoas idosas, né, pedofilia, estupro, violência doméstica, de pessoas idosas, né? Quando falo pessoas idosas, pessoas depois dos seus 70 anos. Então todos são sujeitos a essas tentações. O que nós não podemos é ficar alimentando, né, gerando este pecado dentro de nós. E não podemos ceder às tentações. Precisamos ter uma vida com Deus. Essa é a única garantia de não cedermos. A saída é pedir a Deus um novo coração. É receber um novo coração. Buscar a ajuda do Espírito Santo para se libertar deste pecado. Isto não é inatingível. Ter um novo coração não é impossível, mas é possível ao que crê. No ponto 3, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. É assim que nós devemos fazer. Paulo disse, abre aspas, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Jesus usa uma expressão forte com a sua audiência. Se eles continuassem a alimentar a sua imaginação, era melhor amputar os membros, olhos e mãos. Por que Jesus usou esta expressão? Jesus estava dizendo, suas mãos e seus olhos têm de estar sob controle. A punição corporal que nós encontramos
lá em Êxodo, é mais fácil de suportar do que o juízo eterno. Jesus não está ensinando aqui a automutilação, pois nossos membros, eles só fazem o que nosso coração está cheio. Pois um cego, um aleijado, um paralítico, ele pode cair em concupiscência. Porque a questão que Jesus está dizendo é que devemos lidar com o pecado de forma drástica, para que seja erradicado da nossa vida. Não são os nossos membros, né? É o que está no nosso coração. E aquilo é gerado e depois praticado com o nosso corpo. Uma cirurgia, ela não resolverá o problema do nosso coração. Pode amputar a mão, a pessoa não vai deixar de ser ladrão. Pode amputar as pernas, né? Pode arrancar os olhos. A pessoa não vai deixar de ser quem ela é. Porque o pecado, ele é gerado dentro do nosso coração. Então as pessoas, na verdade, elas precisam receber um novo coração. Em se tratando dos pecados sexuais, os olhos e as mãos são os grandes, entre aspas, culpados. A cirurgia que nós devemos fazer é a cirurgia espiritual. Não pode ser um tratamento gradual. A remoção, ela deve ser radical. Pare de alimentar este pecado imediatamente. Não prorrogue para amanhã, não prolongue isso mais tempo, né? Porque você não vai conseguir se desvencilhar disso. O nosso último tópico, o terceiro tópico, a indissolubilidade do casamento. No ponto 1, o casamento na perspectiva bíblica. Jesus foi um dia abordado pelos fariseus acerca do divórcio e do novo casamento, pois queriam colocar Jesus em uma saia justa, visto que Herodes tinha casado com a mulher do seu irmão Herodias. Jesus, ele faz então o uso do ideal de Deus. Ele retorna ao princípio de tudo. Seria uma só carne. Deixariam pai e mãe e formariam uma nova unidade familiar. A intenção do início era monogamia. A poligamia, ela simplesmente foi tolerada no Antigo Testamento, mas não era o ideal de Deus. E neste ambiente de poligamia, o adultério não era atribuído ao homem. Tinha diversas razões que ele podia pegar uma segunda esposa, se ela fosse estéril, né, ele podia pegar uma segunda esposa, se ele tivesse condição financeira boa, ele podia ter uma outra esposa. O casamento, ele é tão puro e sagrado que Paulo comparou ao amor sacrificial de Cristo pela igreja como um casamento. A ordem foi: não adulterarás. Os votos, eles não podiam ser quebrados. Haja o que houver, o casamento, ele é permanente. Mas a mulher deve então se submeter à violência doméstica, porque o casamento é para sempre, ele é indissolúvel. Isso nós estamos falando no meio cristão, nem vamos falar da violência no mundo secular. Este casamento é para sempre quando esta mulher tem um marido abusivo, violento, que acha que no casamento vale tudo, inclusive qualquer forma de sexo que o satisfaça. Quantos maridos e mulheres também empurram seus cônjuges ao adultério para ter uma razão legítima para se divorciar. Outros se cansam, pois não cuidam de suas esposas e as desprezam. Vai ficar num casamento desse, né? Até quando a mulher deve se sujeitar para que este casamento seja para sempre? A duração de um casamento, ele depende das duas partes. É companheirismo, amor, tolerância, perdão, respeito. Cada um cumprindo o seu papel dentro do matrimônio. Eles disseram para Jesus:
abre aspas, mas Moisés deu carta de divórcio. Jesus respondeu a eles, Moisés fez uma concessão. Ele apenas permitiu, por causa da dureza dos vossos corações. No princípio, não foi assim. O divórcio era permitido ao homem pedir e não à mulher. Mas ela, de posse da carta, ela era livre para casar novamente, o que foi deixado por Moisés. Porém, ela não poderia voltar para o primeiro marido. A gente vê muita gente que separa, casa de novo e depois se arrepende e aí, vamos voltar de novo, né? A lei não permitia isso. O homem podia deixá-la por qualquer motivo. Caso encontrasse alguma coisa feia ou indecente nela, isso significava que se ele tivesse casado enganado e ela já não fosse virgem mais, né? Eram esses motivos sexuais de que se trata coisa indecente. A interpretação dessa frase foi a causa da divisão que deu origem às escolas do rabino Hillel, que seguiu a linha que o homem pudesse se divorciar por qualquer motivo. Ela queima comida, ela salga comida, essa mulher ficou gorda, essa mulher ficou velha, essa mulher ficou feia, pode se divorciar. E também a linha de pensamento do rabino Shammai. Ele acreditava que Moisés estava falando que podia divorciar-se apenas por pecados sexuais. Os fariseus, eles não queriam saber a verdade, mas eles queriam defender as suas convicções. E hoje muitas pessoas também são assim. Nós devemos lembrar que o adultério, ele tinha uma pena capital, a morte por apedrejamento. E por que Deus deu uma pena tão dura? Primeiro, ela servia de exemplo para os demais e eles pensariam 2 vezes antes de cometer o adultério. Pois o adultério, ele corrompe a estrutura da família e da sociedade, o compromisso e fidelidade do casal. E a morte, ela rompe os laços do matrimônio do cônjuge traído. Então ele estará livre para casar-se novamente. Ele foi traído, o outro morreu, foi apedrejado, então ele estava livre para casar outra vez, pois o casamento é uma união física. Então, estando seu marido vivo, ela é considerada adúltera. Então você pode separar? Se tiver um peso sobre você e o melhor que se tem é separar? Sim, mas você não pode casar outra vez. Né? Jesus aqui, ele não dá um novo mandamento, ele faz uma concessão, que a pessoa pode se separar por pecados sexuais, mas ele também não diz que a pessoa pode casar outra vez. Então, o homem não pode romper um casamento com suas próprias leis, mas Deus pode. O que Deus uniu, não separe o homem. Jesus também não deu um novo mandamento para o casamento. Ele apenas abriu uma concessão para o divórcio. Prostituição ou pecado sexual de qualquer origem. Hoje a gente encontra muito, né? As pessoas estão casadas e depois falam que gostam de pessoas do mesmo sexo. Então, tudo isso dá o direito para o divórcio. Ou a pessoa está casada com a pessoa, mas ela também gosta de fazer sexo com animais. Isso também, além de ser abominável, né, diante dos olhos de Deus, isso abre brechas na lei para que a pessoa possa pedir o divórcio. Se as pessoas se divorciarem por qualquer outro motivo, elas cometem adultério se casarem novamente. Mas eu só separei, cometi adultério? Não, você só comete adultério se você casar novamente. Jesus não ensinou que o cônjuge ofendido deve se separar. Há um caminho para o perdão, para a reconciliação, se de fato os dois querem se reconciliar. O divórcio, ele é o último recurso e não
a primeira opção. Não existe casamento feliz. O que existe são casais compromissados com a palavra de Deus e um com o outro. O que fazer para que o casamento seja para sempre? No ponto 2. O que se deve fazer para que um casamento seja para sempre? Não tem fórmula mágica. Quando nós olhamos para um casamento duradouro, sabemos que houve muita renúncia, compromisso, perdão ao longo dos anos, pois não há casamento perfeito e que se concordem em tudo, né? Todo casal briga, tem suas discussões. O principal de tudo, né? A base para sustentar este casamento é o amor. Ninguém é mais importante do que ninguém dentro de um casamento. O homem não é mais importante, a mulher não é mais importante. Deus nos fez com responsabilidades diferentes e Ele deu a Adão uma adjutora. Tanto que Deus não fez outro, né? Ele tirou da costela de Adão. Talvez se Deus tivesse feito outro, né? A mulher feito do barro de novo, Adão poderia considerar que ela era inferior porque foi feita depois, né? Ela era a segunda, e não, ele tirou dele mesmo, da costela. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém, né? São cada um com suas responsabilidades diferentes. O homem, ele não pode se casar apenas para satisfazer os seus desejos lascivos, né? Ele vai fazer essa mulher infeliz, pois se assim for, ele não conseguirá se manter fiel à sua esposa. A união sexual, ela deve ser desfrutada pelo casal. Nós sabemos que tem muitas pessoas que não gostam, né, de falar sobre sexo, né, na igreja, na escola dominical, mas hoje é um dos grandes problemas, né, dos divórcios, dos problemas entre marido e mulher. Então, o sexo ele foi feito para ser desfrutado pelo casal. Não é somente satisfação do homem, mas também satisfação da mulher. Mas nós estamos falando aqui de homem e mulher casados. Sexo dentro do casamento não é pecado. É algo digno e muito menos é vergonhoso. Você não precisa ter vergonha, né, de falar sobre isso. O sexo ele serve para procriação e também para satisfação do casal. Porém, não deve ser como os ímpios fazem. Eles usam o sexo sem amor, sem carinho, sem respeito, somente para dar vazão às suas lascívias. Se o cristão ele quer que seu casamento dure para sempre, ele deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Você deve falar de sexo com seu cônjuge antes que seja tarde demais. Muitos casamentos são desfeitos porque os casais não se abrem e não entendem que são feitos um para o outro. No terceiro ponto, casamento, uma união indissolúvel. Hoje nós não temos mais a escola de Hillel nem de Shammai, mas temos aqueles que são adeptos ao divórcio por qualquer motivo. Incompatibilidade de gênios, por exemplo. Ai, casei, ela não era o que eu pensava, ele não era o que eu pensava, e a gente vai se divorciar. Lembrando que estamos falando no mundo cristão. Gastam tempo tentando provar que Deus aprova o divórcio, ao invés de gastar tempo em provar o casamento como um propósito divino. A única coisa que não foi boa no Éden foi a solidão de Adão. A mulher foi criada para suprir esta necessidade. O casamento foi instituído para perpetuar a raça humana, evitar os pecados sexuais e acabar com a solidão do homem. Enquanto a lei permitia o divórcio, Jesus salienta que isso era legalizar o adultério
E infelizmente hoje muitos estão em adultério, acreditando que estão em paz com Deus. O padrão de Deus é a indissolubilidade. Doa a quem doer. Hoje é um assunto que constrange a muitos e por isso deixado de ser ensinado. O divórcio deixa marcas às vezes irreparáveis, feridas que não cicatrizam, e os filhos são os que mais sofrem com essa tragédia familiar. Amém? Se você gostou desse comentário, dá um curtir aqui, se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações e ative outra vez e você estará recebendo as minhas aulas semanalmente. E eu quero mandar aqui um abraço, estou atrasada com os meus abraços, né? Mas estou colocando em dia. Para aquelas pessoas que me pediram, mas Jane, manda um abraço aqui para mim. Mas eu quero mandar um abraço para você que tem comentado aqui nas minhas aulas, né? Isso faz com que meu canal cresça e chegue ao alcance de outras pessoas. Então comente aqui nas minhas aulas, fale de onde que você é, de qual lição você gostou, se você realmente gostou dessa lição. Eu respondo todos os comentários e isso ajuda que o meu canal continue crescendo. Sou muito grata a Deus por isso. E eu quero mandar um abraço aqui para o irmão Fábio Souza, em Pinheiro, no Maranhão, Simone Souza, em Salvador, Bahia, Jonatalina, na congregação Monte Sinais, Pratinha, em Belém, Jacira Rodrigues, Francisca Lopes, em Santo Antônio dos Lopes, Sueli, esposa do pastor Paulo, em Alvorada Velha, um abraço, em Vila Velha, né? Sueli, ela é esposa do pastor Paulo, e eles estão em Alvorada, em Vila Velha. Domingos Catarina, em Serra, no Espírito Santo. Larissa Matos, em Buris Abrantes, em Camaçari, na Bahia. Elza Dutra, da aldeia Curapaque, em Minas Gerais. E também para Elisete Medeiros. Forte abraço a todos vocês. Tenham uma excelente aula, uma ótima semana. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.